pior do que essa chuva que está caindo aí fora, é a chuva que Deus quer derramar aqui dentro nesse lugar. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, Deus me deu uma palavra para entregar aos irmãos. Uma palavra tremenda, para a glória do nome dEle. E essa palavra, ela quer fazer 3 coisas aqui nessa noite aqui no nosso meio. Essa palavra que Deus me entregou para compartilhar com os amados, ela quer nos doutrinar, ela quer nos confrontar e ela quer nos evangelizar. Então eu creio que o Espírito Santo nessa noite trouxe pessoas aqui para ser doutrinado. Mas eu creio também que o Espírito Santo trouxe pessoas aqui nessa noite para ser confrontado. E eu também creio que o Espírito Santo trouxe pessoas aqui nessa noite para ser evangelizado. E essa palavra ela quer fazer isso, ela quer nos doutrinar, nos confrontar e nos evangelizar, amém? Hoje eu quero pregar o tema o efeito devastador do pecado. O efeito devastador do pecado. Abra comigo em Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Se preocupa não, irmão, na hora de ir embora Deus dá um jeito. Deus é o Senhor da providência. Está tudo no projeto de Deus. A tua preocupação é adorar. A tua preocupação é abrir o coração para receber de Deus. A tua preocupação nessa noite é ouvir, guardar no teu coração para não pecar contra o teu Deus. E deixa que o resto é com Deus, amém? Gênesis capítulo número 3, assim diz a palavra do nosso Deus. A partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, e nem toqueis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Então ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher se esconderam de Deus por entre as árvores do jardim. Louvado seja Deus. Queridos, como eu já falei, vamos pregar sobre o efeito devastador do pecado. Se alguém chegasse para você e perguntasse: como é que você define a palavra pecado? O que você diria para essa pessoa? A pessoa não está pedindo para você dar exemplo de pecado. Ela está pedindo para você definir a palavra pecado. O que é que você ia dizer para essa pessoa? Alguém tem ideia? O que é pecado? Queridos, pecado, no grego é hamartia, que significa errar o alvo ou fracassar. Então, o que é o pecado? Pecado é o fracasso do homem em não atingir uma vida de teor moral e espiritual que Deus deseja que ele alcance. Pecado é isso, é errar o alvo, é o homem fracassar nesse grande desejo de Deus para a vida dele. É o homem fracassar nessa missão para a qual ele foi criado para a glória de Deus. Mas aí o homem fracassa, o homem ele não consegue desenvolver na sua vida um teor de vida moral e espiritual que Deus deseja para ele.
Então, o pecado é errar o alvo, é fracassar. O pecado, queridos, é algo devastador. Eu posso lhe dizer que o pecado é mais devastador do que uma bomba atômica. E aí alguém pode dizer, irmão, não acha que exagerou? Não, não exagerei. Meu irmão, mas o pecado, ele tem poder de destruir várias famílias. Olha lá o que aconteceu em Nagasaki, Hiroshima. Queridos, o pecado também. Nós vivemos rodeados de famílias devastadas, sucateadas por causa do pecado. Irmão, mas o pecado, a bomba atômica, ela tem o poder de destruir cidades inteiras. O pecado também. Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra por causa de pecado. Foram totalmente destruídos. Agora, quando eu falo, queridos, que o pecado é mais devastador do que uma bomba atômica, é porque a bomba atômica ela só tem poder de destruir materialmente e fisicamente. Mas o pecado não. O pecado ele vai muito além disso. O pecado ele tem poder de destruir materialmente. O pecado tem poder de destruir fisicamente. O pecado tem poder de destruir espiritualmente. E o pecado tem poder de destruir eternamente. Por isso que ele é mais devastador do que uma bomba atômica. O capítulo que foi lido nesta noite, esses 8 versículos do capítulo 3 de Gênesis, ele fala, queridos, do pecado original, da queda do homem, da queda de Adão e Eva. Mas quando muitas pessoas leem um capítulo como esse, elas ficam focadas apenas naquilo que o pecado trouxe para a vida de Adão e Eva. Queridos, mas esse texto é muito claro, que o pecado, o capítulo 3 é muito claro, que o pecado, ele não trouxe apenas um efeito negativo, um efeito devastador, para a vida de Adão e Eva, não foi algo duplo apenas, não foi para duas pessoas. O pecado, queridos, ele trouxe um efeito devastador quíntuplo, porque ele trouxe uma destruição para a vida de 5 personagens bíblicos aqui que aparecem no capítulo 3 de Gênesis. O pecado, ele trouxe consequências negativas para Adão. O pecado trouxe consequências negativas para Eva. O pecado trouxe consequências negativas para a natureza. O pecado trouxe consequências negativas para a serpente. E o pecado trouxe consequências negativas para o diabo. Então aqui a consequência não foi apenas dupla, a consequência foi quíntupla. Foi para 5 personagens bíblicos aqui, inseridos nesse contexto. E aí eu quero que você analise comigo o efeito devastador que o pecado trouxe para a vida desses personagens bíblicos. Vamos ver aqui na vida do homem. Leia comigo o versículo de número 17. Aqui Deus fala para Adão a seguinte coisa, versículo 17. E Adão diz: visto que atentastes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja aqui, queridos, antes do dilúvio, o homem tinha um trabalho satisfatório, mas agora o homem, depois do pecado, ele se viu ali diante de um trabalho desgastante, fadigante. Antes ali no Jardim do Éden, queridos, o homem tinha tempo para o lazer, o homem tinha tempo para a adoração, o homem tinha tempo para o seu desenvolvimento espiritual. Mas agora, para obter o mínimo do seu sustento, ele tinha que trabalhar, tinha que suar muito. Então o que o pecado trouxe para a vida de Adão? O pecado trouxe para a vida de Adão cansaço e fadiga. Queridos, isso não é diferente nos nossos dias de hoje. Muitas vidas estão fadigadas, cansadas por causa do pecado. Há um tempo atrás eu assisti em programas televisivos
onde eu vi uma garota de programa dizer a seguinte coisa: eu não aguento mais essa vida que eu tenho levado, eu estou cansada dessa vida. As pessoas dizem que a minha vida é uma vida fácil e que eu ganho dinheiro fácil, mas não, essa é uma vida difícil, desgastante, porque é muito ruim ir para a cama com alguém que você nunca viu na vida, não tem vínculo nenhum, uma pessoa que está muitas vezes mais vazio do que você, e ali, essa pessoa lhe tratar, lhe humilhar, lhe tratar como um lixo, e muitas vezes lhe espancar. A minha vida não é fácil, eu não aguento mais essa vida, eu estou cansada dessa vida. Num outro programa também eu vi um drogado dizer: eu não aguento mais essa vida que eu levo, é uma falsa alegria. Eu entrei pensando que eram 1001 maravilhas, e hoje eu me encontro numa verdadeira prisão. Eu estou cansado, eu não aguento mais essa vida. Queridos, não se iluda, não se iluda. O começo pode ser um mar de flores, um mar de rosas, mas depois, queridos, depois é cansaço, depois é fadiga, depois, queridos, você vai amargar, depois você vai ser humilhado. É isso que o pecado causa na vida de muita gente. Aquelas pessoas que insistem em viver essa vida de pecado, queridos, não conseguem ser felizes, não conseguem ter vida, uma vida tranquila, não conseguem. Porque, queridos, o começo pode até ser 1001 maravilhas, como eu falei aqui, mas logo vem o cansaço, logo vem a fadiga, e logo vem a humilhação. É isso que o pecado tem o poder de trazer. Mas nessa noite, queridos, encontra-se aqui no nosso meio Jesus Cristo, que Ele tem poder de trazer alívio para essa tua alma cansada e abatida. E Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim, ou seja, em Jesus, encontrareis descanso para a vossa alma. O pecado, ele traz cansaço, o pecado, ele traz humilhação, ele traz fadiga, mas Jesus Cristo, ele traz alívio para a tua alma cansada e abatida nessa noite. Vamos ver o que o pecado trouxe para a vida de Eva. Leia comigo o versículo de número 6. O versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Veja que o versículo 6, ele começa aqui narrando a busca de uma mulher pelo prazer. Eva aqui, ela estava em busca do seu próprio prazer. Ela estava em busca daquilo que é agradável aos olhos, algo desejável. Ela estava aqui buscando o seu próprio prazer. Esse foi o começo da jornada dela. Ela começa aqui buscando o prazer para a sua própria vida, realização dos seus próprios desejos. E olha como termina essa história, versículo de número 16. No versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse assim à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Queridos, começou na busca pelo prazer e termina com dores e sofrimento. Olha o que é que o pecado faz. Quantas pessoas não começaram buscando num caminho, trilhando um caminho em busca do seu próprio prazer, e hoje estão amargando o sofrimento, hoje estão vivendo dores na alma. Por quê? Porque no começo é tudo maravilhoso, no começo foi buscar o prazer, mas a Bíblia nos alerta, queridos, em Provérbios 16, 25, que há caminhos que parecem direito aos homens, mas no final são caminhos de morte. Eva começou aqui na sua jornada buscando o seu próprio prazer,
E aí ela peca, ela desobedece a Deus. E o que é que ela colhe com isso? Qual foi o fruto que o pecado trouxe para a vida dela? Dor, sofrimento. Muitas vidas hoje, queridos, estão mergulhadas no sofrimento, porque deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de ouvir a palavra de Deus, para buscar a realização dos seus próprios desejos. Muitas pessoas foram alertadas várias e várias vezes pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo na sua vida, mas largaram a palavra de Deus, não deram cabo, não fizeram caso da palavra de Deus, e hoje estão amargando, estão sofrendo, estão tendo dores na sua alma, porque buscaram um prazer que se transformou em dor, em prisão, em sofrimento para a sua vida. Porque no começo é tudo assim. No começo é só um cigarrinho de maconha, mas depois termina com assaltos, prisões e morte. No começo é só uma dosinha de cachaça, mas depois termina com um corpo inchado, deformado, cirrose hepática e ainda que é morte. No começo é apenas um adultériozinho, mas depois termina com você perdendo a tua vida, perdendo a tua família e perdendo o teu casamento. Tudo no começo é tudo lindo e maravilhoso. Tudo é assim, queridos. Mas não se iluda. O pecado, ele só traz humilhação, fadiga, cansaço, sofrimento e dor para a tua vida. Não se iluda. Não se iluda. Sabe o que o pecado trouxe para a natureza? Versículo de número 18. Ela, falando aqui da natureza, da terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aqui diz que depois do pecado, a terra, ela começou a produzir cardos e abrolhos, espinhos. Queridos, antes do pecado, você não vê a palavra espinhos sendo falada na Bíblia. Se você encontrar, me mostra. Não tem falando antes do pecado, antes da queda do homem, não tem, a Bíblia não fala de cardos, de abrolhos, de espinhos, não fala. Isso surgiu depois do pecado. Depois do pecado, queridos, começou essa produção de espinhos, cardos, que são plantas cheias de espinhos. Queridos, onde há espinho, onde há cardos, a vegetação boa não prospera, porque os espinhos, os cardos sufocam, eles sufocam a semente boa, a vegetação boa, e aí sufoca de tal forma que ela não desenvolve, não cresce. Aonde há, queridos, espinhos e cardos, a produtividade da terra é prejudicada. Queridos, é isso que o pecado traz. Uma pessoa que insiste em viver na vida de pecado, queridos, as coisas boas do reino de Deus não prosperam na vida dela. Uma pessoa que insiste em viver na prática do pecado, a produtividade do Espírito Santo, queridos, é prejudicada na vida dela. Porque o pecado, aonde há o pecado, Deus, Ele não vai operar. Ele só vai operar quando essa pessoa se arrepender dos seus pecados. O pecado, ele trouxe espinhos. O pecado, ele trouxe aquilo que impede a produtividade da terra. E talvez essa vida de pecado que você tem levado está impedindo que Deus faça uma grande produtividade na tua vida. O Espírito Santo, ele quer operar poderosamente na tua vida, mas existe uma barreira chamada pecado na tua vida. E ele só vai operar quando essa barreira do pecado sair. E não é ele que tem que tirar, é você que tem que se arrepender. Vamos ver o que o pecado trouxe para a vida da serpente. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste,
Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Sabe o que foi que o pecado trouxe para a vida da serpente? Uma vida onde ela tinha que só rastejar e comer pó, ou seja, vida de humilhação. Muitas vezes a questão do pó, se rastejar, na Bíblia está no contexto da humilhação. Porque é assim que muitas vezes a gente faz. Eu já vi uma moça brigar com o namorado e ela dizer assim, se ele quiser agora que vinha se rastejando atrás de mim, ou seja, vinha se humilhando. Já ouvi uma moça dizer isso. Porque se rastejar é se humilhar. O que o pecado trouxe para a vida da serpente? Humilhação, uma vida de humilhação. E o que o pecado trouxe para a tua vida? Uma vida de humilhação. O pecado, querido, não traz dignidade para ninguém. O pecado não traz honra para ninguém. Ele só traz humilhação. Ele só traz isso, vergonha, humilhação. É isso que o pecado traz. Ele desfigura a pessoa. O Senhor, Ele quer, é projeto dEle, ministrar a glória dEle na nossa vida. E o pecado desfigura a glória de Deus na nossa vida. É isso que o pecado faz, queridos. É isso que o pecado faz. Vamos ver o que o pecado trouxe para a vida do diabo. Versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Antes de explicar aqui, deixa eu falar algo aqui. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, muitos estudiosos judeus acreditam que a serpente, ela antes era um animal dotado de pernas. Ela andava, não vivia se rastejando. E essa ideia, ela é bem-vinda para muitos estudiosos evangélicos do momento do tempo contemporâneo, do nosso momento atual. Muitos estudiosos evangélicos, eles compartilham dessa mesma ideia desses estudiosos judeus. Por quê, queridos? Ela só passou a se rastejar depois do pecado. Então logo crer que ela tinha pernas, era diferente. A outra coisa que eu quero que você entenda é que eu já ouvi, e eu passei muito tempo com essa doutrina na minha cabeça, que eu ouvi isso, eu fui doutrinado assim, que o diabo, ele não entra no corpo de ninguém. Jamais, ele é o todo-poderoso. Ele é o poderoso chefão. O negócio dele é só mandar. Ele não entra no corpo de ninguém. Você acha que o diabo, uma autoridade dessa, ele vai se ocupar e entrar no corpo de uma pessoa para fazer destruição? Ele não, ele manda os seus demônios. Queridos, isso é mentira. Foi o diabo que entrou no corpo da serpente e fez tudo isso. Irmão, como é que você está dizendo isso? Queridos, eu estou dizendo isso porque a Bíblia apoia isso. Apocalipse chama dessa serpente do grande diabo. Apocalipse fala sobre isso. Logo, o que entrou no corpo da serpente e a usou para fazer toda essa destruição foi o diabo. Não foi simplesmente um demônio. Então é aquele que isso que você entenda. Mas o que foi que o pecado trouxe para a vida do diabo? Derrota total. Porque aqui diz que o Senhor, Ele colocou inimizade entre os descendentes do diabo e o descendente da mulher. O descendente da mulher é Cristo. E o descendente do diabo é todo o império, toda a hoste maléfica dele, que ele governa. Então há uma inimizade entre Cristo e o império das trevas. É por isso que o império das trevas, como eles não podem atingir Cristo, derrubar Cristo, destruir Cristo, eles querem destruir quem? O povo de Deus. Porque destruindo o povo de Deus é a maneira dele se vingar de Deus. Já que ele não pode diretamente destruir Deus, ele vai dizer, vou destruir aquele que tem a glória de Deus na sua vida. Porque eu destruindo a vida dele, eu vou causar tristeza no coração de Deus. Então há essa inimizade. Mas o Deus também disse, olha, tu
Tu vais ferir esse descendente da mulher no calcanhar. Queridos, ferir no calcanhar é um golpe passivo de recuperação. Você já ouviu alguém entrar em óbito porque teve o calcanhar ferido? Quem já ouviu? Alguém que o médico disse, olha, a causa do óbito aqui foi um ferimento no calcanhar. Ferimento no calcanhar, queridos, é algo passivo de recuperação. Não é um golpe definitivo. E isso aponta para a cruz de Cristo. Porque ali na cruz, o diabo pensou que tinha desferido um golpe mortal, total para a vida de Cristo. Mas, queridos, ele foi envergonhado. Porque ao terceiro dia, aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou. E hoje ele reina, e reinará por toda a eternidade. Porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então esse golpe no calcanhar, ele foi passivo de cura, ele se recuperou, e hoje ele vive e reina por toda a eternidade. Mas um golpe, mas aí o Deus diz, e o descendente da mulher vai te ferir na cabeça. Agora um golpe na cabeça, queridos, ele é fatal. O esmagar a cabeça é fatal. E o que é que isso significa? Que ali na cruz de Cristo, Deus ali o Senhor Jesus naquele sacrifício na cruz, ele desferiu um golpe que foi total contra Satanás e contra todo o seu império. A cruz de Cristo foi a derrota total de Satanás com todas as suas hostes do mal. Foi um golpe total. Mas então o que foi que o pecado trouxe para a vida do diabo? Derrota total. E é isso que o pecado traz para a vida de muita gente, derrota total. Eu já vi, querido, grandes comerciantes, grandes empresários, pessoas que tinham a sua conta bancária bem robusta, pessoas dotadas de muitos bens materiais, mas aí começou a se envolver com outras mulheres, que não era a mulher do seu casamento, e aí começou a quebrar, e hoje não tem nada na vida, quebrou. Sabe por quê? Porque o diabo, aliás o pecado, ele tem poder de trazer derrota total, falência total. Quantas vidas hoje, queridos, estão vivendo uma vida de derrota? Homens, mulheres, que já foram usados na mão de Deus de maneira poderosa. Homens que quando Deus usava na pregação, homens que quando Deus usava para doutrinar, para ensinar, homens e mulheres que Deus usava no campo da oração, no campo missionário, no campo do evangelismo, eram ferramentas poderosas na mão do Espírito Santo, e hoje estão caídos bêbados pelas ruas, e hoje estão sendo motivos de chacota, estão sendo humilhados, estão vivendo de uma forma miserável, estão derrotados por causa do pecado, queridos. São vários. E aí aquele hino que foi cantado aqui, no Jardim da Inocência, muitos querem voltar para aquele jardim, queridos, para ouvir a voz de Deus, para serem restaurados, mas estão sem força. O pecado minou suas forças. Tem vergonha. Muitos têm vergonha de voltar. Mas muitos estão também acorrentados, não têm forças para voltar. Mas o Senhor, queridos, aqui, o Senhor que está conosco nessa noite, é um Deus que faz toda a diferença em nossas vidas. O pecado, queridos, ele destrói. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, o melhor do que o pecado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o melhor do que o pecado. Esse tem vida eterna. Esse tem vida e vida em abundância, vida com qualidade, vida substancial para mim e para você. Queridos, a outra coisa que eu fiquei prestando atenção nesse texto, capítulo 3, foi a atitude do homem em meio ao pecado. Porque, queridos, aqui, depois de uma queda dessa, depois de uma pisada na bola dessa, de Adão e Eva, qual
deveria ser a postura deles? Correr para os pés do Senhor, arrependidos. Correr para os pés do Senhor pedindo perdão. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor Deus. Mas, queridos, a postura deles foi bastante diferente. Vamos ver como foi a postura de Adão e Eva em meio ao pecado. Deveria ser de buscar arrependimento e se reconciliar com Deus. Essa deveria ser a atitude correta deles. Mas sabe qual foi a atitude deles? São 3 aqui atitudes que o Senhor me mostrou nesse texto. Primeiro, tentaram se esconder de Deus. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. A atitude normal deles deveriam buscar reconciliação. Buscar os pés do Senhor com o coração arrependido, buscar perdão de Deus. Mas sabe o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Essa tem sido a atitude de muitos crentes hoje, de muitas pessoas hoje. Estão vivendo uma vida de pecado, mas ao invés de buscar reconciliação com o coração quebrantado na presença de Deus, estão se escondendo de Deus e estão se escondendo da igreja de Deus. Quando eu dou a paz do Senhor ao irmão, que eu já vejo o irmão todo desconfiado, irmão, já sei que por trás disso tem alguma coisa que não está normal. Porque, queridos, o crente que está cheio de Deus, o irmão da paz do Senhor, ele tem prazer de receber e dizer também, transmitir a paz do Senhor, irmão. Mas você dá a paz do Senhor, o irmãozinho fica todo por acolá sem jeito. Irmão, pode esperar, que aí não tem coisa boa não. O crente vinha para os cultos, todos os cultos, e agora não vem mais, sumiu. Você liga, o crente diz que está tudo bem, mas não congrega, irmão. Como é que está tudo bem? Tudo bem e não congrega? Tudo bem com quem? Irmão, pode buscar que há alguma coisa de errado. O crente que fica para lá e para cá. O crente que fica pulando de galho em galho. O crente que fica, vem um dia na igreja, e agora só no dia 30 de fevereiro. Que não existe dia 30 de fevereiro, é o dia que ele vai aparecer de novo. Aliás, esse mês de fevereiro, pastor, tem 3 dias que os crentes vão buscar estar aqui na igreja. Dia 29, 30 e 31. Muitos crentes vão aparecer. Porque o pecado faz com que a pessoa comece a se esconder de Deus. E da igreja de Deus. É isso que o pecado faz, queridos. Aí as pessoas começam a se esconder de Deus, e eu quero te dar uma boa notícia, que talvez você não saiba, ou se sabe já se esqueceu. Deixa eu te dar uma boa notícia, é que ninguém consegue se esconder de Deus. Teve um culto aqui, esse culto quando a pastora Rosinha abriu o culto aqui, que ela falou da questão acho que foi domingo passado, foi o domingo retrasado, que ela abriu o culto aqui falando que ninguém se esconde de Deus, do olhar de Deus. Deus já estava trabalhando comigo nessa mensagem. Eu disse, olha aí, está dentro da mensagem que eu vou pregar, a irmã está abrindo ali. Queridos, ninguém consegue se esconder do olhar de Deus. Não julgue Deus pelo ser humano. Você consegue se esconder do teu marido, você consegue se esconder da tua esposa, você consegue se esconder do teu pastor, você consegue se esconder do teu patrão, você consegue se esconder do teu pai, da tua mãe, mas de Deus você não consegue se esconder. Não consegue se esconder. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Como é que eu vou me esconder de um Deus desse?
Mateus 10, 26 diz assim: não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Não há nada oculto, meu irmão, que não venha a ser revelado. Você, quando pensar em fazer alguma coisa, dizer, o Senhor já sabe. Não tem como. Mas tem pessoas que parece que esqueceram disso. Vive uma vida de engano, vive uma vida de máscara, de capa, e acha que Deus não está vendo. E acha que Deus não vai cobrar a responsabilidade. É engano, irmãos. Isso é engano. A postura deles deveria ser buscar reconciliação com Deus. Mas sabe qual foi a postura deles? Não assumir o seu pecado. Versículo 11. Deus chega e pergunta aí ao homem: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore do que eu te ordenei que não comesse? Versículo 12. Então disse o homem, olha a resposta que ele deu para Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, do fruto da árvore, e eu comi. Sabe qual foi a postura aqui do homem, em meio ao seu pecado? Não assumir a sua culpa. Quando Deus perguntou: rapaz, você comeu daquele fruto que eu ordenei que você não comesse? Sabe qual foi a resposta dele? Ele era para ter dito: Senhor, eu pisei na bola, eu pequei, eu desobedeci, mas eu estou aqui com o coração arrependido, eu estou buscando aqui aos teus pés reconciliação. Mas não, sabe qual foi a desculpa dele? Ele colocou a culpa na mulher e em Deus. Ele diz: olha, a mulher que tu me deste, a culpa não foi minha, a culpa foi dessa mulher que tu me deste. Quantas pessoas não estão assim hoje? Não estão assumindo a sua culpa diante de Deus. Aí o Senhor, no versículo 13, vai para a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ao invés de assumir a sua culpa, ela colocou a culpa em quem? Na serpente. O homem colocou a culpa na mulher e em Deus. Aí a mulher pegou a peteca e disse: não, passei para a serpente, a culpa é da serpente. Tem muita gente assim, queridos, vivendo uma vida de pecado e colocando a culpa naquilo que não é o culpado. Não assume o seu erro, não assume a sua desobediência, não assume a sua vida de pecado diante de Deus. Tem muita gente assim, queridos. Culpa a igreja, eu vou sair da igreja. Culpa a sua liderança, culpa a Deus. Tudo joga a culpa no diabo, e o diabo nem sempre é o culpado. Muitas vezes ele diz assim: eu não sei mais o que é que eu faço, tudo sou eu, tudo sou eu. Muitas vezes, queridos, é você. Claro que o diabo ele vai tentar, ele vai colocar suas cascazinhas de banana ali. Claro, ele é sutil, isso aí faz parte da estratégia dele, é projeto dele. Queridos, mas quando você cai, eu estava escutando aí aquele vídeo que o pastor colocou aí no canal, sobre a questão da tentação, né? Ontem eu estava assistindo esse vídeo, né? A tentação e a provação. E o pastor disse: olha, ser tentado não é pecado. O pecado é você abraçar o fruto da tentação, é ceder à tentação. Isso é pecado. Então, queridos, o diabo ele vai sempre colocar suas cascas de banana. Mas o problema, queridos, é eu escorregar nessa casca de banana. E o problema maior é eu escorregar e querer ficar caído. Porque muitos escorregam e querem ficar caído, queridos. E o projeto do Senhor não é para você ficar caído. O projeto de Deus é te levantar nessa noite. Esse é o projeto de Deus. Eles deveriam buscar arrependimento. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles tentaram cobrir com seus próprios meios, seus próprios mecanismos, o fruto do seu pecado. Versículo 7. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ou seja, eles pegaram figueiras
cozinharam, e aí fizeram cintas, ou seja, vestimentas para si, para tampar a sua nudez, para tampar o fruto do seu pecado. Sabe o que isso significa? Isso aqui é a essência da falsa religião. A essência da falsa religião é o homem querer cobrir os seus pecados fora da justiça de Cristo. Isso é uma falsa religião. Sabe quais são as folhas de figueiras que muitos estão usando hoje para cobrir o seu pecado? Obras de caridade. Muitas pessoas estão fazendo obras de caridade porque acham que isso vai cobrir a sua multidão de pecados. Eu vou dar para os pobres, porque isso Deus fala na Bíblia. E aí eu doando alguma coisa para os pobres, eu vou agradar o coração de Deus. Mas aí eu dou algo para os pobres hoje e amanhã eu estou vivendo uma vida de pecado. Sabe quais são as folhas de figueira que muitos estão usando hoje para tampar a sua vida de pecado, a sua nudez? É dar dinheiro para as igrejas, principalmente em época de política. Época de política eu nunca vi as igrejas são tão bem visitadas. Visitam a igreja de todo jeito, dão piso para a igreja, dão cimento, dão tijolos para a igreja construir, porque acha, eu estou ajudando a igreja de Deus. Logo, se eu estou ajudando a igreja de Deus, o Deus da igreja, ele vai ficar satisfeito com a minha vida. E aí quando estão lá dentro, são corruptos, roubam o dinheiro do povo, roubam o dinheiro da nação. Claro que não são todos. No meio desses daí, tem 0,00001% que não é. Ou seja, quase ninguém, né? Mas acham, queridos, querem tampar a sua religião, o seu mundo de pecado, com essas folhas de figueiras. Sabe qual é a outra folha de figueiras que estão usando para tampar o seu pecado? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos. Muitos usam hoje versículos distorcidos da Bíblia para querer tampar ou querer justificar o seu pecado. Usam versículos totalmente fora do contexto e dizem, olha aqui está na Bíblia, olha aqui está na Bíblia. Usa um versículo distorcido da palavra de Deus para cobrir o seu pecado. Sabe qual é a outra folha de figueira que muitos crentes estão usando para tapar o seu pecado, querido? A sua nudez espiritual? É a reconciliação. Reconciliação. Tem crente que todo culto que tem reconciliação, uma palavra para se reconciliar está aqui na frente. Isso é folha de figueira, irmão. Você se reconcilia hoje, no próximo domingo você está aqui de novo. Que reconciliação é essa? Irmão, você está brincando com Deus. Você vem no domingo e aí vem para frente e chora, se reconcilia depois da semana inteira de pecado. No próximo domingo está aqui de novo, aí se reconcilia e aí vai tudo de novo. É um ciclo vicioso. Isso é folha de figueira, irmão. Você não compra Deus com essa tua atitude hipócrita. Você tem que fazer o que está em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelados os vossos pecados. É isso que está na palavra de Deus. Não adianta, irmão. Não adianta. Uma coisa que eu gosto aqui dessa igreja, irmão, é porque nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus. Queridos, nós não temos aqui nenhum objetivo de pregar uma palavra que venha massagear o teu ego e depois você ir para o inferno enganado. Nós queremos pregar uma palavra que venha te confrontar, te alertar, porque esse é o melhor de Deus para a tua vida, para que você possa ir para o céu. O nosso compromisso aqui, queridos, é trabalhar em vidas, para que essas vidas, naquele grande dia, ela venha se encontrar com o Salvador nos ares, e para sempre esteja com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos testemunhos de Jeová, que acham que vão viver eternamente aqui nessa terra. Se eles querem viver eternamente aqui nessa terra, que podem ficar aqui, porque eu sou como Paulo. Paulo disse, a minha pátria é o céu. Se quiséssemos que você ficasse sempre aqui na tua vida de pecado, iríamos pegar uma palavrinha aqui que vinha massagear o teu ego. Mas como nós queremos que você vá para o céu, nós temos que pregar uma palavra, queridos, que venha abrir os teus olhos, para que você a tempo, você se conserte diante de Deus, e venha
morar nos céus e glórias, pisar em ruas de ouro e de cristal, aquilo que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida. Esse é o nosso objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, essas foram as atitudes do homem. Ao invés de buscar reconciliação, o homem buscou se esconder de Deus. Ao invés de buscar reconciliação, o homem não assumiu a sua culpa. Ao invés de buscar reconciliação com Deus, o homem começou a trabalhar em mecanismos com suas próprias mãos, seus próprios meios, para cobrir a sua nudez. Mas o mais maravilhoso que eu acho, queridos, no capítulo 3 de Gênesis, não é que Deus fale apenas aquilo, a questão do pecado, não é aquilo que Deus fala apenas do pecado, porque isso serve de alerta para nossas vidas. Mas o mais lindo que eu acho aqui nesse capítulo 3 de Gênesis, o mais lindo que eu vejo aqui em Gênesis capítulo 3, são os atos redentores de Deus, para libertar o homem caído dos efeitos devastadores do pecado. Isso é o que eu acho mais lindo. Porque, queridos, o homem caiu. O homem pisou na bola. Quando eu falo no homem, eu estou falando aqui no gênero humano. Ele caiu. Mas Deus poderia dizer, ele me desobedeceu, pois vai ficar aí caído e vai ser destruído. Não, queridos. Eu vejo aqui atos redentores de Deus. Eu vejo aqui ações que Deus fez para libertar o homem caído dos efeitos nocivos e devastadores do pecado. E pelo tempo aqui eu quero pelo menos mostrar dois para você. Primeiro ato de Deus para resgatar o homem caído, para libertar o homem caído dos efeitos devastadores do pecado. Deus chamou o pecador. Versículo de número 9. Olha o versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus, queridos, Ele não precisa do homem, o homem é que precisa de Deus. Deus poderia muito bem dizer: me desobedeceu, pois vai ficar aí para sempre, destruído. Não. Mas Deus, Ele chamou o homem e perguntou: onde estás? E Deus hoje te chama nessa noite e te pergunta: onde você estás? Essa palavra aqui, essa interrogação, onde estás, significa reflita aí contigo mesmo, em que tipo de vida você se encontra. Reflita que tipo de vida você se encontra. Onde você está? E Deus te pergunta nessa noite: onde você está? Os dons que eu te dei não é para você estar vivendo esse padrão de vida que você está vivendo. Onde você está? Eu te chamei para ser um obreiro aprovado na minha presença. Onde você está? Reflita aí como está a tua vida. Eu te chamei, você é um vaso escolhido por mim. Eu derramei azeite do Espírito Santo na tua vida. Eu te ungi, você tem as marcas do sangue de Jesus Cristo na tua vida, mas olha onde você está, reflita como está a tua vida, onde você está. Muitas pessoas, queridos, estão vivendo essa vida, eu não chamo de vida, eu chamo de subvida, por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas nessa noite, queridos, Deus, Ele está mais interessado em resgatar você nessa noite. Porque, queridos, muitos acham que a Bíblia é o registro do homem em busca de Deus. Mas a Bíblia é exatamente o oposto. É o registro de Deus em busca do homem caído. Porque aqui é Deus que dá o primeiro passo, é Deus que chama o homem, é Deus que vai em busca do homem. Não é o pecador, não. O pecador, ele fez foi se esconder de Deus.
Mas Deus aqui, Ele vai em busca do pecador, Ele dá os primeiros passos em busca do pecador, Ele quer resgatar o pecador, Ele quer levantar, Ele quer restaurar, Ele quer que aquele homem seja uma nova criatura, onde as coisas velhas se passam e as coisas novas do Espírito Santo venham florescer na sua vida. Mas Deus diz: onde você está? E Ele te chama nessa noite, Ele te chama para uma vida de qualidade, Ele te chama para uma vida de compromisso, Ele te chama para uma vida de obediência, Ele te chama para uma vida de genuína adoração na presença dEle. Eu acho muito lindo isso. Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não foi o que estava perdido que foi buscar o Filho do Homem, não, que é um título para Jesus. Foi o Filho do Homem que veio, Ele deu os primeiros passos, Ele veio buscar os santos da terra, não, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. É interesse de Deus que você não permaneça caído, é interesse de Deus que você não permaneça uma vida de escravidão, de humilhação, se rastejando, uma vida de dor, sofrimento por causa do pecado. O desejo de Deus é que você tenha vida com abundância. O desejo de Deus é que você esteja assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus. Sabe qual foi o outro ato redentor de Deus para restaurar o pecador caído? Versículo de número 21. No versículo de número 21, a palavra do Senhor nos diz assim: e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Veja que no versículo 7, o homem, ele faz as vestimentas com folhas de figueira, uma falsa religião, querer cobrir a sua nudez com seus próprios meios. Mas aqui não, aqui já quem veste ele é Deus. Deus é quem veste Adão e Eva, aqui no versículo 21. E que Deus fez para vestir Adão e Eva? Folhas de figueira. Deus vestiu Adão e Eva com o que, irmãos, aí? Com o quê? Com peles. Sabe o que isso significa dizer? Que para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta, um animal inocente morreu. Foi precisa a morte de um animal inocente, para que fosse tirada a pele, e ali fosse feito roupas para Adão e Eva. Queridos, isso aponta para a cruz de Cristo, porque ali na cruz um cordeiro inocente, ele morreu, para que hoje eu e você tivesse o nosso pecado coberto, a nossa nudez coberta, para que eu e você hoje fosse vestidos com as vestes da justificação e salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Então isso aponta para a cruz de Cristo, queridos. Um cordeiro, um animal inocente, ele foi morto por causa dos meus e dos seus pecados. Mas o seu sacrifício na cruz trouxe vestimentas espirituais para mim e para você. Hoje nós não estamos nus diante de Deus, nós estamos vestidos diante de Deus com as vestes da salvação, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O profeta Isaías, ele entendeu isso. Isaías 53, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, os nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades, ou seja, pecados também. O castigo que nos traz a paz, hoje temos paz, porque o castigo que nos traz a paz estava o quê? Sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento na cruz, hoje nós somos o quê? Sarados. Sabe o que segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Aquele, ou seja, Jesus, que nunca conheceu o pecado, nunca pecou, Deus o fez pecado por nós, porque Deus transferiu nossos pecados para Ele. Ele assumiu ali na cruz os nossos pecados, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, para que através do seu sacrifício, nós fôssemos justificados diante de Deus. Queridos, o pecado, ele traz tudo isso para a vida de uma pessoa e muito mais. Mas hoje a escolha é tua. Hoje é apresentado aqui um Deus que busca, que te chama, que pergunta onde você está, que Ele quer te vestir com as vestes da salvação, com as vestes da justificação nessa noite. Mas é você quem decide. Querer ser restaurado por Deus ou querer viver nesse mundo de pecado. Mas eu quero concluir lendo com você, abra a palavra de Deus em 1ª carta de João, capítulo 2. 1ª carta de João, não é o evangelho, é carta de João. Até porque evangelho não tem primeiro o evangelho de João, não é isso? Tem 1ª carta, 2ª carta e 3ª carta. Então, 1ª carta de João, capítulo de número 2. Eu quero terminar essa palavra com esse conselho da palavra de Deus para a tua vida. 1ª carta de João, capítulo 2, amém? Versículos 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja que João não está incentivando ao pecado. Ele diz para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, ou seja, o sacrifício, a oferta, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo aqui não é cosmos, não é universo, não. Mundo aqui significa o sistema pecaminoso liderado por Satanás. Se alguém ama e quer viver de acordo com esse sistema pecaminoso liderado por Satanás, o amor do Pai não está nele. E aí continuando. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo, concupiscência, desejo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso aqui foi que Adão derrubou, ali o diabo derrubou Adão e Eva. Concupiscência dos olhos, da carne, desejo de prazer próprio, dos olhos, viu que aquilo era agradável aos olhos, soberba da vida, querer ser igual a Deus. E ele tentou isso aqui com Jesus também. Mostrou o reino e disse, tudo aqui é teu, se tu me adorares. Tentou tudo com Jesus, mas o primeiro homem, o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, Cristo, não caiu. Mas aqui continuando o versículo de número 17. Diz que a gente não deve desejar essas coisas, mas no versículo 17 diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, com todos os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que resolve andar dentro dos parâmetros da palavra de Deus, aquele que resolve viver de acordo com as instruções da palavra de Deus, aquele que resolve viver em obediência plena ao Senhor Deus Todo-Poderoso, esse permanece para sempre. E aí, irmãos, o que é que você quer para a sua vida? Aí é com você. Pastor,